Muitos pregadores dizem que, se você tiver fé suficiente, Deus vai te tirar do fogo imediatamente. Eles dizem que a prova vai acabar agora, que a tempestade vai parar no momento em que você orar. Mas e quando você ora, jejua, clama, e o fogo continua queimando? E quando a água continua subindo? Será que Deus falhou? Será que a sua fé é pequena demais? A resposta que vamos encontrar hoje na Palavra de Deus pode ser a chave que faltava para você parar de se desesperar e começar a entender o que realmente está acontecendo na sua vida. Existe um mistério divino que pouca gente te conta. Às vezes, o maior milagre não é Deus te tirar do problema, mas Deus entrar no problema com você. Se você está cansado de pedir socorro e parece que o resgate não chega, esta mensagem é para você. Prepare o seu coração, porque hoje nós não vamos falar sobre como fugir da batalha, mas sobre como vencer dentro dela. Seja muito bem-vindo. Eu sou apenas uma voz, mas a mensagem que trago vem do alto para o seu coração. Se você quer aprender a enxergar Deus mesmo nos dias mais difíceis, eu te convido. Inscreva-se no canal agora, deixe o seu curtir e faça parte desta família que busca a verdade bíblica e não apenas o alívio passageiro. Você já se sentiu como se estivesse nadando contra a maré, fazendo força, mas sem sair do lugar? Ou pior, como se estivesse andando no meio de uma fornalha, onde o calor é tão intenso que você mal consegue respirar? Eu sei que existem momentos na vida em que a gente olha para o céu e pergunta: Senhor, onde o Senhor está? Por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? Eu tenho tentado ser fiel, tenho buscado a tua face. Então, por que essa luta não acaba? Eu quero que você saiba de uma coisa agora, antes de abrirmos a Bíblia. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. O fato de você estar sentindo o calor do fogo não significa que você foi abandonado. Pelo contrário, é justamente nos lugares mais extremos que a presença de Deus se manifesta de forma mais poderosa. Vamos orar juntos para abrir este tempo? Feche seus olhos por um instante. Senhor, Pai de amor e bondade, muitas pessoas que me ouvem agora estão cansadas. Elas estão passando por rios de dificuldades e fogos de provação. Eu peço, Espírito Santo, não que o Senhor as tire daqui agora, mas que o Senhor abra os olhos espirituais delas. Que elas possam te ver caminhando sobre as águas e andando no meio do fogo. Traz consolo, traz força e, acima de tudo, traz a tua presença. Em nome de Jesus, amém. Abra a sua Bíblia, ou apenas ouça com atenção, o livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2. Essa é uma das promessas mais profundas e realistas de toda a Escritura. Deus diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Preste muita atenção na primeira palavra deste versículo. Deus não disse, se passares pelas águas. Ele disse quando. Nós vivemos em uma cultura que vende a ilusão de uma vida sem problemas. Nós queremos um cristianismo que funcione como um seguro contra acidentes. Uma garantia de que, se formos bons, nada de ruim vai nos acontecer. Mas a Bíblia é honesta. Jesus foi honesto em João 16:33, quando disse: no mundo tereis aflições. A palavra quando elimina a dúvida. As águas virão. Os rios de dificuldades financeiras, familiares ou emocionais vão tentar transbordar. O fogo da calúnia, da doença ou da crise vai acender. Isso não é falta de fé, e isso não é castigo. Isso é a vida acontecendo em um mundo caído. O erro que cometemos é achar que a prova é um sinal de que Deus foi embora. Nós pensamos, se Deus estivesse comigo, eu não estaria passando por isso. Mas o texto de Isaías diz exatamente o contrário. Ele diz, quando passares pelas águas, estarei contigo. A preposição muda tudo. Ele não diz, estarei te esperando do outro lado. Ele não diz, estarei te observando de cima. Ele diz, estarei contigo, ali, dentro da água, dentro do problema. Muitas vezes, nós oramos pedindo que Deus seja um helicóptero de resgate. Queremos que Ele desça a corda e nos tire do meio da guerra, mas na maioria das vezes, Deus escolhe ser um escudo. O helicóptero te tira do lugar, o escudo te protege no lugar. O helicóptero evita o confronto. O escudo permite que você atravesse o confronto e saia vivo do outro lado. Por que Deus faz isso?
Por que ele simplesmente não apaga o fogo? Para entender isso, precisamos olhar para a natureza do fogo na Bíblia. O fogo tem duas funções: destruir ou purificar. Quando o fogo atinge a madeira, a palha ou o lixo, ele destrói. Mas quando o fogo atinge o ouro, ele faz algo completamente diferente. O fogo não destrói o ouro. O fogo apenas derrete o metal para que as impurezas subam à superfície e sejam removidas. Talvez você esteja se sentindo dentro de uma fornalha hoje. A pressão está insuportável, mas eu quero te propor uma mudança de perspectiva que pode salvar a sua fé. E se esse fogo não for para a sua morte, mas para a sua purificação? Lembre-se da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá em Daniel capítulo 3. Eles foram jogados dentro de uma fornalha ardente porque se recusaram a se curvar diante da estátua do rei da Babilônia. O rei ficou tão furioso que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Eles foram amarrados e jogados lá dentro. Agora, preste atenção no detalhe. Eles caíram amarrados, mas quando o rei olhou para dentro do fogo, ele tomou um susto. Ele disse no versículo 25: "Eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus." O fogo queimou as cordas que prendiam as mãos deles, mas não queimou nenhum fio de cabelo da cabeça deles. Essa é a promessa de Isaías 43 se cumprindo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. O que vai queimar são as suas amarras. O que vai queimar são as coisas que te prendem, os seus medos, as suas dependências erradas, o seu orgulho, a sua autossuficiência. Deus permite a fornalha não para te transformar em cinzas, mas para te transformar em ouro puro. Ele usa a crise para queimar aquilo que não serve mais. E o mais lindo dessa passagem de Daniel não é que eles saíram do fogo. O milagre não foi o fogo se apagar. O milagre foi que, lá dentro, no lugar de maior dor e perigo, eles tiveram um encontro com o quarto homem. Eles conheceram a Deus de uma maneira que nunca conheceriam do lado de fora. Existem revelações de Deus que só são entregues no meio do fogo. Existem níveis de intimidade com o Espírito Santo que você só acessa quando tudo em volta está desmoronando e Ele é a única coisa que resta. É fácil louvar a Deus quando a conta bancária está cheia. Mas quando você louva a Deus no meio da quimioterapia, quando você adora a Deus no meio do divórcio, quando você confia nele no meio do desemprego, a sua fé se torna inabalável. Ela se torna ouro refinado. O texto de Isaías diz: "Nem a chama arderá em ti." Isso significa que a essência de quem você é, a sua alma guardada em Cristo, é a prova de fogo. O mundo pode tirar o seu emprego, pode tirar a sua reputação, pode até tocar na sua saúde, mas o mundo não pode tocar na presença de Deus que habita em você. O fogo revela do que somos feitos. Imagine um ourives, um profissional que trabalha com ouro. Ele coloca o ouro bruto no crisol e leva ao fogo alto. Ele não tira os olhos do metal nem por um segundo. Se ele deixar pouco tempo, as impurezas não saem. Se ele deixar tempo demais, o ouro pode ser danificado. Ele sabe o tempo exato. E você sabe como o ourives sabe que o ouro está pronto? Ele sabe que o processo terminou quando ele consegue olhar para o ouro derretido e ver o seu próprio reflexo, como num espelho. Deus está fazendo isso com você. Ele não tirou os olhos de você nem por um segundo nessa provação. Ele está controlando a temperatura. E Ele não vai permitir que você seja provado além das suas forças. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:13. O objetivo dele não é te ver sofrer. O objetivo dele é olhar para você e ver o reflexo de Cristo no seu caráter. Ele quer que você saia dessa prova mais forte, mais maduro, mais paciente, mais parecido com Jesus. Então, a pergunta que precisamos fazer hoje muda completamente. Em vez de perguntar: "Deus, por que isso está acontecendo?", comece a perguntar: "Deus, o que o Senhor quer queimar em mim?". Em vez de gritar: "Me tira daqui", comece a sussurrar: "Revela-te a mim aqui dentro". Você percebe a diferença? Uma oração é focada no alívio da dor. A outra é focada no propósito da dor. O alívio pode esperar, mas o propósito é eterno. No próximo bloco, eu quero te mostrar como aplicar isso na prática. Vamos descobrir como transformar o medo em confiança absoluta.
Existe um detalhe precioso na Bíblia que muitas vezes passa despercebido, mas que confirma exatamente o que estamos aprendendo hoje. Se você olhar para o Salmo 23, aquele salmo que todo mundo conhece de cor, você vai notar uma mudança sutil na forma como o rei Davi fala com Deus. Nos primeiros versículos, quando tudo está bem, quando Davi fala sobre pastos verdejantes e águas tranquilas, ele fala de Deus na terceira pessoa. Ele diz: Ele me faz repousar, Ele me guia. É como se Davi estivesse falando sobre Deus para alguém. É um tempo de bonança, de observação. Mas então, no versículo 4, o cenário muda. Davi entra no vale da sombra da morte. A luz diminui, o perigo aumenta, o medo tenta tomar conta. E o que acontece com a linguagem de Davi? Ele para de falar sobre Deus e começa a falar com Deus. Ele diz: Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você percebeu? Nos pastos verdes, Deus é Ele. No vale escuro, Deus é tu. A intimidade muda. A proximidade muda. É no vale, é no fogo. É nas águas profundas de Isaías 43 que deixamos de conhecer Deus apenas de ouvir falar e passamos a conhecê-lo face a face. Jó disse isso no final da sua terrível provação. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Talvez você esteja se perguntando por que Deus permitiu que você entrasse nesse vale que você está atravessando agora. Talvez você sinta falta dos pastos verdejantes de antigamente, mas Deus está te convidando para algo maior do que o conforto. Ele está te convidando para a comunhão profunda. O versículo de Isaías diz: Quando passares pelas águas e quando pelos rios. A palavra-chave aqui, além do quando, é passares. Preste atenção nisso. Você está apenas passando. O vale não é o seu endereço final. A fornalha não é a sua casa. Eles são apenas o caminho. A preposição por indica travessia. O salmista diz: Ainda que eu ande pelo vale. Ele não diz: Ainda que eu more no vale. Nem: Ainda que eu acampe no vale. O problema de muitos de nós é que quando a crise chega, nós armamos uma tenda no meio do problema. Nós paramos de caminhar. Nós nos definimos pela nossa dor. Nós começamos a dizer: eu sou depressivo, eu sou falido, eu sou doente. Não, você não é a sua crise. Você é um filho de Deus que está passando por uma crise. Não aceite a permanência daquilo que veio apenas para te provar. O fogo tem data para acabar. As águas têm um limite estabelecido por Deus. A Bíblia diz em Jó 38, versículo 11, que Deus diz ao mar: Até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Quem dá limite ao sofrimento é Deus. E se Ele permitiu que você entrasse, Ele garante que você vai sair do outro lado. Mas enquanto você atravessa, eu quero te fazer uma pergunta muito honesta. Como você tem reagido ao calor do fogo? Quando a pressão aumenta no trabalho, quando o diagnóstico médico não é o que você esperava, quando as brigas em casa parecem não ter fim, qual é a sua primeira reação? Você se desespera e tenta apagar o fogo com as próprias mãos, buscando soluções humanas, se endividando, mentindo ou fugindo? Ou você para, respira fundo e procura pelo quarto homem na fornalha? Eu sei que é difícil. Eu sei que a nossa carne grita por alívio, mas eu quero te desafiar hoje a mudar o foco da sua visão. Pare de olhar para o tamanho das chamas e comece a olhar para quem está ao seu lado. Você consegue perceber os pequenos livramentos diários? Você consegue ver que, apesar de tudo, você ainda está de pé? Que, apesar da tristeza, você não foi consumido? Que, apesar da falta, o pão não faltou na sua mesa? Isso é a prova de que Ele está contigo. O fato de você não ter sido destruído até agora é o sinal de que a graça dele está te sustentando. As águas não te submergiram, o fogo não te queimou. Você pode estar cheirando a fumaça, pode estar cansado da luta, mas a sua vida está guardada nas mãos do Todo-Poderoso. E é por isso que nós podemos declarar, com toda a certeza do nosso espírito, que o medo não tem mais autoridade sobre nós. Não porque somos fortes, mas porque Ele é fiel. Eu sinto que este é o momento de selarmos essa palavra com uma atitude espiritual. Chega de pedir para fugir. É hora de pedir para vencer. É hora de ativar a fé que enxerga no escuro. Onde quer que você esteja agora, se for possível, coloque a mão sobre o seu coração.
Sinta as batidas do seu coração. Cada batida é Deus dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. A vida que pulsa em você é a prova da misericórdia dele. Vamos orar juntos, não uma oração de derrota, mas uma oração de entrega e confiança. Repita comigo, ou diga em seu pensamento com toda a sua fé: Senhor Jesus, eu reconheço que tenho tido medo. Eu confesso que muitas vezes eu quis apenas fugir dos problemas. Mas hoje, a tua palavra abriu os meus olhos. Eu entendi que o Senhor não me prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu que nunca me deixaria lutar sozinho. Pai, eu te agradeço pelo quando. Obrigado porque, se estou passando pelo fogo, é porque o Senhor confia que com a tua graça eu posso suportar. Eu te peço perdão por todas as vezes que duvidei do teu cuidado. Neste momento, eu entrego a minha ansiedade, o meu desespero e a minha necessidade de controle. Eu paro de lutar contra o processo e me rendo ao teu propósito. Refina-me, Senhor. Queima as minhas impurezas. Tira de mim tudo o que não te agrada. Eu declaro que não vou me prostrar diante da dificuldade. Eu vou caminhar, de cabeça erguida, sabendo que o Criador do Universo está segurando a minha mão direita. As águas não vão me afogar. O fogo não vai me destruir. Eu vou sair do outro lado mais forte, mais puro e mais cheio da tua glória. Eu confio em ti, meu escudo e minha fortaleza. Amém. Que paz invade o coração quando paramos de lutar contra Deus e começamos a confiar nele. Respire fundo e receba essa paz. Guarde esta verdade para a sua semana. A presença de Deus é mais valiosa que o alívio imediato. O alívio muda a sua circunstância por um momento, mas a presença muda você para sempre. Você não é uma vítima do acaso. Você é um projeto de Deus em processo de refinamento. E o resultado final desse processo não é cinzas, é ouro. É uma fé aprovada, uma esperança viva e um testemunho que vai salvar a vida de muitas outras pessoas. Quando alguém te perguntar como você conseguiu sobreviver a tudo o que passou, você não vai dizer, eu tive sorte. Você vai dizer, eu não estava sozinho. Havia alguém comigo nas águas e no fogo. Se esta mensagem falou ao seu coração, se você sentiu o abraço de Deus te envolvendo no meio da sua luta, eu peço que você deixe o seu comentário abaixo. Escreva assim, Deus está comigo no fogo. Vamos encher os comentários com essa declaração de fé. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que está sofrendo, alguém que precisa saber que não foi abandonado. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.